No período lúdico, nós deveríamos estimular a imaginação. Quando eu vejo um escritor fértil, como Dan Brown, que nos ofereceu o Código de Da Vinci, o livro mais vendido no mundo nos 3 últimos anos, que para poder elaborar o seu livro, ele leu aproximadamente 25 obras para conceber esse falso Código de Da Vinci, que está perturbando muita gente e até mesmo alguns companheiros da seara espírita. Vários perguntam-me: Divaldo, e agora, como é que nós ficamos? Eu pergunto: com o quê? Com o Código de Da Vinci? Ficamos muito bem. Mas, Divaldo, Jesus casou com Maria de Madalena. Eu digo: você queria que ele ficasse amancebado? É claro que ele casou. Mas agora, como é que nós ficamos? Você não é casado? Ah, mas Jesus... Eu digo, também era uma criatura humana, tinha direito. Agora, como você tem essa certeza? Porque está no livro. Eu digo: Dan Brown foi o tabelião que registrou o casamento de Jesus. Então ele fala com autoridade. Ah, mas Jesus teve muitos filhos com Maria de Madalena. Eu digo que Dan Brown foi o obstetra que fez o parto de Madalena. E é natural que a família de Jesus se encontre hoje no sul da França. Tinha que ser na França, ia ser muito difícil que os descendentes de Jesus fossem tupis-guaranis, seria um atraso lamentável. Então, esta notável obra de ficção, mas uma ficção tão bem trabalhada, que faz denotar traços de verdade, porque se fundamenta em algumas ocorrências da Opus Dei, que o autor declarou escrever para combatê-la, porque toda vez que se combate alguma ideia, as criaturas gostam. E como a Igreja Católica tem sido palco de situações muito complexas, ele optou por esta posição e se tornou um homem ultramilionário, mas dentro da sua fantasia. Também li o livro por dever de ofício. E a obra começa com o assassinato cruel do responsável pelo Museu do Louvre, para poder explicar a trajetória do Código de Da Vinci, que tanto tem impressionado a sociedade. Ele se utiliza do grande mural que está em Milão, no convento, e que foi pintado por Da Vinci representando a Santa Ceia, para decifrar o código, quando Jesus está inclinado na direção de Pedro, e a personagem do lado, tradicionalmente considerada de João, o evangelista, na sua fértil imaginação, ele faz conceber um M, e aquela personagem ali não é João, é Maria de Madalena, que era uma apóstola. E a gente vai verificar que João não participou da Santa Ceia, porque estão 13. E se está Maria de Madalena, que na época enfrentava o preconceito feminino, em que a mulher não podia comparecer em atividades masculinas, nem sequer no templo de Salomão. Ficava no átrio próprio das mulheres, olhando através de grades para o altar do Santo do Santo. A obra violenta toda a tradição de lógica, mas as pessoas aceitam-na, porque é uma fantasia. E a fantasia leva-nos a retroceder a esse período mágico,